boa noite, né? No inverno a gente dá uma boa tarde, dá uma boa noite ao mesmo tempo, né? É muito bom estar com vocês aqui, né? E hoje a gente vai ter, a gente está no mês do Guimarães. 2 semanas atrás nós tivemos com a Josiana, que é a nossa psicóloga aqui da universidade, né? E ela falou sobre a terceira margem, né? E agora hoje nós vamos trazer a menina de lá, do mesmo Guimarães, né? Para completar esse mês de junho, né? Depois voltaremos mais para frente ainda lá. Eu não tenho certeza se voltamos em julho ou só em agosto, mas a gente vai conversando pelo WhatsApp. Quero agradecer, né? É uma parceria que o Programa de Literatura Infantil e Juvenil faz com o Programa de Leitura, o ProLer, e a professora Thaisa, muito gentilmente, né? Ela está sempre conosco, mas hoje ela vai ser a protagonista do nosso encontro, né? Ela que vai nos ajudar a reler, viu, Rejane? A Thaisa vai nos ajudar a reler o Guimarães. Para alguns, talvez, esse conto não seja uma releitura, né? Mas para nós, para muitos de nós, ele é já uma releitura. A professora Thaisa trabalha comigo aqui no curso de letras, né? E a gente tem esse projeto já há algum tempinho juntos, estamos muito felizes. Ângela, boa noite. A Ângela sempre com a gente, né, Ângela? Uma felicidade. Um dia ainda vou conhecer pessoalmente a Ângela, né? Se Deus quiser. Sim. Tá? Estão me ouvindo? Sim, ouvimos bem. E também, vamos ver quem é que está conosco. Então, a Ângela, a Mara está aqui conosco, a Márcia, a Rejane, eu e a Thaisa, está aí a Mara, né? A Mara é nossa aluna do primeiro semestre de letras, sempre presente, né, Mara? Uma alegria sempre estar com vocês todos aqui. Sem muito mais conversa, vamos passar para a prof. Thaisa, né? Para ela poder dividir com a gente as impressões dela do Guimarães. Um abraço, pessoal, e vamos com a Thaisa. Então, boa noite a todas. É um grande prazer estar aqui novamente com Guimarães. Né? Na última sessão trabalhamos Guimarães e voltamos novamente com ele, né? Que é um grande desafiador, né? Dos leitores, trazendo possibilidades de olhares sobre o mundo diferenciados. Né? E eu gostaria de iniciar, né, a Menina de Lá, né, com o primeiro parágrafo, com a leitura do primeiro parágrafo. Porque Guimarães, né, escreveu esse livro, Primeiras Histórias, né, último livro da sua carreira. Né, e ele fez questão, né, de colocar primeiras histórias, né, o E, né, porque ele dizia que essas histórias eram inventadas no feliz. Né? E ele começa, né, a narrativa Menina de Lá com um parágrafo que nos leva, né, para essa atmosfera mágica. Sua casa ficava por trás da Serra de Mim, quase no meio de um brejo de água limpa, lugar chamado Temor de Deus. O pai, pequeno sitiante, lidava com vacas e arroz. A mãe, urucuiana, nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinhas ou passando descompostura em alguém. E ela, menininha, pelo nome Maria, e Ninha, dita, nascera já muito para miúda, cabeçudota e com olhos enormes, né? E ele inicia esse conto, né? Criando uma atmosfera mágica, né? E que o espaço, né? É um espaço marcado pela magia, né? E eu acho algumas questões, né, provocadoras, né? E o primeiro ponto, né, que essa história, né, é centrada nos elementos mágicos, né? E quando a gente pensa em elementos mágicos, né, você pensa no extraordinário, né? E o Guimarães já inicia, né,
como eu li no primeiro parágrafo, situando, né, num espaço familiar rural, né? Então, ele começa com situações comuns, né, construídas como extraordinárias, né? Tanto por parte dos personagens, quanto por parte do narrador da história. E esse aspecto eu queria chamar a atenção de vocês, né? Que esse jogo é um jogo muito rosiano, né? Então, as situações são comuns, no entanto, elas são construídas como se fossem extraordinárias, né? E os personagens, né, são trabalhados, né, tanto pelo narrador quanto componentes da história como extraordinários, né? Então, ele faz esse jogo narrativo, né? E a narrativa vai marcar, né, por uma mescla de elementos religiosos, né? Então, ele vai dizer que a mãe, mesmo matando galinha, né, ela está, né, com o terço na mão, né? Então, ela não tira o terço da mão, né? Mesmo matando galinhas, né? Ou, né, quando ela faz, passa uma descompostura em alguém, né? Então, o terço não sai das suas mãos, né? E também de fábulas, né? Então, ele traz, além desses elementos religiosos, né, as fábulas, né, que são situações do cotidiano, né, que marcam aquelas personagens, né? E por que ele usa essas fábulas, né? Para que o leitor entenda, né, as ações, né, e a fala, né, da protagonista, a Maria, né, chamada Inha, né? E, portanto, esses personagens, né, eles apostam numa chave de entendimento a partir do comportamento da menina, né? Então, vocês podem observar, né, que ele busca mostrar o comportamento da menina, né? Ela faria milagres, né? Embora percebamos que todos os episódios vistos como milagrosos poderiam ser pensados também como eventos comuns, né? Por quê? É uma mescla, né, de fábula e religião e imaginário infantil. E aqui eu queria provocá-los, né? Como que vocês viram esse jogo, né, de fábula, religião e imaginário infantil? Quem gostaria de falar sobre essas impressões leitoras sobre esse jogo inicial que o Guimarães faz? Deixa eu falar para vocês, gente, que como eu estou projetando para a professora Thaisa, e eu não estou vendo as mãozinhas, então fiquem à vontade para abrir o microfone, né? A professora Thaisa vê, mas eu não, tá? Então, seguindo, né? Se ninguém se sentiu motivado por essa provocação, vamos adiante, né? Então, Guimarães explora nesse conto a potência dos eventos comuns, né, e as diferentes formas de lidar com eles, né? E eu acho que essa que é a grande questão, né? Então, as situações são comuns, né, mas nem todos lidam com as situações da mesma forma, né? E nessa narrativa ele vai fazer, né, essa diversificação, né, de cada personagem lidando de forma diferente com uma situação comum. Então, Ininha, né, é incompreendida porque ela faz previsões, né? E essas previsões, né, da família são compreendidas como milagres, né? Então, uma menina com menos de 4 anos de idade, quer dizer, uma menininha, né, tanto é que Nininha, né, revela o insólito, porque ela faz milagres, né? O que é o milagre, né? O milagre é criar um mundo mágico só seu, né? E nesse enredo, né, o comportamento da criança
ela vai ser marcada sempre por esse insólito, né? Em relação aos padrões de normalidade, né? Então, eu pensei no Piaget, né? O Piaget, né, quando ele pensa na criança, ele sempre diz, né, que as crianças têm padrões de normalidade a partir de modelos estabelecidos pelos adultos, né? E ao estudar, né, esses padrões, então ele coloca como estágio pré-operatório, né, de 2 a 7 anos, que é o caso da personagem, né? Que é a fase em que a protagonista se encontra, né? E nessa fase, a criança desenvolve a capacidade de, segundo Piaget, né, desenvolve a capacidade de substituir objetos por representações, né? O que se torna possível graças à função simbólica, né, onde o pensamento é dominado pela fantasia, né? Porque nessa fase, a criança não está na escola, né? Então, ela não tem uma relação de aprendizagem, né, de mundo, né? Ela percebe o mundo a partir da sua relação simbólica, né, que ela vai construindo com o mundo, né? Portanto, o pensamento dessa fase infantil é dominado pela fantasia, né? No entanto, a família, ao perceber, né, essas previsões, né, já caracteriza a menininha como milagreira, né? Então, ele vai te colocando numa situação que, dentro do padrão, não fora, né, mas está dentro, né? E ele coloca situações como se estivesse fora, né? E é isso que se chama, né, a busca do insólito. Pode ser. Portanto, né, a Nininha, né, como milagreira, né, ela apresenta no âmbito da família essa situação do insólito, né? E chega uma situação, né, em que ele mostra, né, que a mãe se apresenta como doente, né? E nessa situação, a menina não age como esperado. Se ela é milagreira, né, ela teria que ter uma situação semelhante, né, ao estereótipo da milagreira. E ela não falava de cura, né? No entanto, o que ela faz, né? Ao abraçar a mãe, ela promove a cura, né? Então, com o abraço, com o aconchego, sem fala, ela promove a cura, né? E com isso, né, o Guimarães, né, trabalha o comportamento da menina que revela a apropriação do conhecimento ao enfrentar-se com o desconhecido, né? Então, ela oscila entre a fantasia e a realidade, o desejo de saber, né, e a fantasia de desconhecer, né? Então, ela não se julgava milagreira, né? Mas ao abraçar a mãe, né, ela traz toda a sua energia e o milagre acontece, né? E eu busquei fazer uma associação com Freud, né? O Freud, quando ele trabalha os símbolos, né, para a criança, né, associado aos estudos piagetianos, né, ele vai falar da formação da subjetividade, né, que passa por processos simbólicos da vida de uma criança, né? Porque a criança não, até 4 anos, até 7 anos, né, ela não está sendo adestrada, né, pela razão.
Então, o simbólico que toma conta da sua vida, né? A razão passa a ser inserida com a escolaridade, né? Então, aí, nesse momento, a criança está mais para o mundo do simbólico, né? Então, dessa forma, o comportamento da personagem, né, infantil de Guimarães Rosa, né, não fugiria aos modos de relação com o meio físico e social, né? Então, ela vai se encaixando, né, nesse meio físico e social, né? E nesse caso, né, ela se encaixa, né, no espaço entre uma criança e sua família, né? Os moradores de uma casa, e por isso que eu iniciei, né, com a leitura do primeiro parágrafo, né? Sua casa ficava para trás da Serra de Mim. Né? Então, a casa dela era no lugar com a magia do nome, né? Serra de Mim. Né? Então, ele vai jogando com as palavras. Né? Então, ele vai criando um mundo mágico a partir das palavras. Né? E suas falas, né, esse modo de ser no conto, são vistos como fatos ilógicos, né? Mas que também podem ser interpretados como meras coincidências atribuídas a acontecimentos, né, que resultam das adivinhações de Ninhia. Né? Então, as crianças, né, também gostam muito de entrar nessa magia, né? E brincar. Né? Então, ele vai fazendo esse jogo, né, entre, né, o racional e o irracional, ou seja, os olhares dos adultos e a criança se expandindo, né, da realidade. Um outro ponto, né, que eu queria chamar a atenção, né, desse conto é a realidade dos fenômenos inexplicáveis, né? E isso que nós chamamos de insólitos, né? O insólito da literatura é associado a um gênero, né, que é o gênero fantástico. E esse gênero é muito explorado na Latinoamérica. Né? O gênero fantástico é o gênero marcante da literatura latino-americana. Por quê? Né? Porque nós vivemos, né, essa magia, né, de povos, né, racionais, né, europeus, né, com povos nativos, né, indígenas, que têm essa magia da cultura, né, e povos negros, né, que trouxeram da África também, né, esse padrão cultural associado à magia. Né? Então, nas famílias brasileiras, né, o insólito, né, é muito frequente, né? E também, né, na Latinoamérica, né, os povos indígenas, né, de toda a Latinoamérica, né, têm essa força da magia. Né? Então, Guimarães traz, né, com muita naturalidade essas questões, porque essas questões fazem parte da família brasileira. Né? Então, a literatura de Guimarães reforça a necessidade universal que nos humaniza, né? Graças à imaginação criadora. Né? E essa imaginação criadora suscita a ideia de que o tema insólito não pode ser desvinculado do conflito gerado pelo conhecimento da realidade. Né? Então, o Guimarães não desconecta, né, o insólito da realidade. Né? E, portanto, a narrativa vai tratar, né, de um fenômeno aparentemente inexplicável, né? E no caso, né, da visão do adulto em relação ao mundo fantástico, né? E mediante o estágio animista, né, porque passa uma criança conforme Piaget. Né? Então, ele vai jogar, né, com a menina
vive integralmente, né? E os personagens adultos, né, fazem esse jogo, né? Então, temos o olhar da criança no mundo e os adultos, né? E nessas narrativas, né, de primeiras histórias, né, o Guimarães vai pontuar basicamente todas as narrativas, né, com o mundo infantil e a loucura, né? São dois temas que circulam em todas essas narrativas, né? E por isso que elas são mágicas, né? Porque trabalha, né, com esse universo, né, do insólito da criança, né? E também o universo da magia. Pode faltar. Bem, então, eram essas as provocações que eu tinha para vocês, né? E gostaria de que vocês fossem colocando as impressões, né, leitoras que tiveram com esse conto, que o Guimarães chama de história. Obrigada, Thaisa. É interessante observar, né? Não sei por que, na fala da Thaisa, me veio um filme muito antigo chamado Para Além do Jardim, em que a personagem dizia, né, questões, é um livro, inclusive, e as pessoas, como ele tinha dificuldade de se comunicar, as pessoas criaram uma aura em torno dele, muito parecido com o que o Guimarães nos proporciona, criando essa aura em torno da Nhinhinha. Não sei se lembram desse filme, Muito Além do Jardim, com Peter Sellers. Né? Eu me lembro bem desse filme. Então, é a primeira vez que isso me vem, mas ouvindo a Thaisa, né, essa percepção. Mas deixo a palavra para vocês. O pessoal está chegando, a Luísa não tinha chegado antes, a Juliana. É isso aí, gente. Deixa a palavra. Rejane, a palavra está com você. Então, quando a Thaisa estava falando do Piaget, logo me veio Freud, porque com a minha formação na psicologia e na psicanálise me veio justamente porque no período do desenvolvimento infantil, a fabulação, o pensamento mágico é próprio da natureza da criança, né? Não à toa a gente vê o amigo imaginário, eles conversam, fabulam, uma variedade de histórias e fabulações de histórias, né? Que é muito lindo de ver, é muito rico. E eu, na verdade, não conhecia esse conto, eu entrei achando que a gente ia falar da terceira margem. Mas tá tudo certo, enquanto a Thaisa falava ali, eu abri uma outra página aqui e acompanhei um pouco o conto na página paralela, mas eu achei super interessante mesmo, bem legal. A terceira margem nós tratamos na quarta-feira retrasada. Semana passada. Retrasada. Depois eu quero ver como é que você faz para eu entrar na gravação. Sim. Eu vou pedir para o pessoal postar aqui. Foi uma psicanalista, inclusive, era psicóloga e está fazendo doutorado, se eu não me engano, em psicanálise, né? Foi bem bacana, mas viés, né? O que puxa esses textos tem a mesma propriedade, né? Por isso que a gente acabou escolhendo esses dois por aproximação, né? O aspecto, né, que é interessante, né, que o Piaget ele vai buscar em Freud, né? Então, o Freud foi o primeiro a trazer, né, à baila essas questões, né? E a gente também não pode esquecer que Guimarães era médico, né? Então, Guimarães ele tinha esses conhecimentos, né? E ele aciona de uma forma, né, tão sensível, né, que traz esse universo, né, da criança de uma forma plena, né? A magia desse mundo da criança de uma forma, a fabulação, como você colocou, né, de uma forma plena. Essa população é importante no próprio processo de subjetivação, de simbolização
das questões do mundo real, o concreto, o imaginário, é muito legal, assim. E também queria chamar a atenção para essa capacidade que o Guimarães tem, por meio da linguagem, né, absolutamente criativa dele, de colocar em xeque algumas questões que talvez quem lesse esse conto em outro momento, né, fizesse a leitura do conto como realmente, né, aquele homem estivesse naquela terceira margem, que essa menina realmente estivesse atrás da serra de si, né, porque o que ele está fazendo, na verdade, é nos mostrando os lugares distantes, né, que algumas pessoas habitam, né? Aproximando-se um pouco da loucura, trazendo a terceira margem, e aqui essa menina que se entende como milagreira, quando na verdade ela está vivendo no universo infantil, que é a construção do imaginário, né? Então é muito interessante ver como Guimarães dialoga, né, com personagens tão diferentes, mas ele toca sempre no mesmo tema, né? Que é o quê? Que é como nós podemos enxergar a realidade pela perspectiva de quem vive aquela realidade, né? E esse é um jogo, né, que eu acho que a Thaisa tem bastante razão quando fala que é pela própria formação do Guimarães. E na semana retrasada, nós estávamos falando dessa capacidade do Guimarães de navegar pelas culturas, né? Porque ele tinha o domínio das línguas, de várias línguas, né? Eu nem sabia, Thaisa que trouxe, que ele foi o primeiro tradutor para o húngaro, né? No Brasil. E essa capacidade que ele tem de conhecer as outras línguas, e conhecer outra língua, conhecer sua cultura, ele vai transversalizando tudo isso na sua obra, né? E a Thaisa usa uma expressão que eu acho muito importante, ele imbrica essas relações de uma forma que, mesmo que a gente não tenha essa profundidade da psicanálise, ou consiga fazer essas pontes com Piaget, né? O próprio Freud, nós ainda assim conseguimos ler a obra do Guimarães pelo viés do que é mágico, que muito bem a Thaisa traz, né? Que é alguma coisa que a América do Sul, sobretudo, tem de muito forte, né? Essas questões da demora, das discussões mais científicas sobre alguns termos, mas elas vão criando auras fantásticas em torno de si, né? Então, tem um lado muito interessante, porque o nosso imaginário na América do Sul é fantástico, é maravilhoso, e na contrapartida se choca, né, com essa realidade rosiana, né, num exercício muito interessante, né, de sair de um lugar e ir para outro, enxergar sob várias perspectivas, né, esse texto principalmente, né. Mais alguma coisa, gente, que o texto tenha trazido para vocês? Boa noite, gente. Eu não saberia dizer desse texto, né? Thaisa foi maravilhosa nas colocações. E enquanto ela falava, eu estava lembrando do meu netinho, que tem 5 anos, né? E essa semana eu estava até pensando assim, meu Deus, as crianças hoje não assistem mais Tom e Jerry, né? São aqueles filmes horrorosos, matou, morreu, explodiu, né? E eu estava preocupada para onde ia a imaginação dele, né? Porque a gente, quer dizer, na minha infância, a televisão chegou, eu tinha, sei lá que idade eu tinha, aqui em Pernambuco, chegou em 60, 61. Primeira televisão, acho que do estado, foi meu pai que comprou. Pelo menos a gente tinha televizinho. E isso era 60, mais ou menos. Então, antes disso, a gente só tinha a imaginação, né? Criar brincadeira de boneca, de bola, de não sei o quê, não sei o quê. E hoje as crianças recebem tudo de graça. E eu estava pensando, onde é que fica a imaginação? Mas, ao mesmo tempo, pensando que, como eles gostam de que se conte história, meu netinho quer histórias que sejam horripilantes e arrepiantes. Então,
E uma vez eu me diverti com meu filho, porque a gente estava criando histórias horrorosas, assim, de cortar cabeça, de não sei o quê, ttt, e terminamos levando ele a um castelo que tem aqui. Aqui tem na Várzea tem uma propriedade dos Brenan, e um dos Brenan, ele criou um castelo. Ele construiu, e nesse castelo ele tem uma quantidade imensa de armas brancas, Eu já vi um documentário desse Brenan, ele é bárbaro. É bárbaro. Agora, eu pessoalmente acho um horror a parte das armas brancas, dos cavaleiros, aquela coisa, tudo feito para matar. E aí, quando a gente estava conversando com ele, a gente se lembrou. Eu disse, eita, vamos levar para você conhecer um castelo e ver armadura de cavaleiro de verdade. Mas ele não se conformava, ele queria mais terror, sabe? Aí eu tive que inventar que tem uma espada que tem na ponta um rubi, uma pedra vermelha que faz não sei o quê. A gente saiu, agora eu e meu filho, a gente ria das birutices que a gente estava criando. E em cima do que a gente criava, ele criava mais coisa ainda. Ele sabe, e depois ele decora. A gente inventa as coisas e esquece, mas ele sabe tudo. Quando ele manda a gente repetir, ele conserta o que a gente diz. Então, essa questão da imaginação da criança, embora a mim cause um certo espanto, o tipo né, de imaginário que a criança tem hoje, assistindo aquelas coisas horrorosas, com aqueles jogos horrorosos, né? Eu fico imaginando que seja um imaginário que assuste. Mas é o que eles querem. É o que eles querem hoje em dia. Então é muito difícil eu comentar com meu filho assim, o que é que eu vou fazer com todos os meus livrinhos infantis, disquinhos infantis, só tenho ele de neto, ele não está interessado, é bobo demais para um menino de 5 anos. Né? E aí, para onde é que vai tudo isso? Porque veja que coisa fantástica, como é que ele entra na história, né? Ele fala de características dessa criança, como se ele tivesse presenciado, como ele lembrasse dos 5, 6, 7 anos, 4 anos que a menina tinha, né? E 4 aninhos a bichinha tinha. Pois bem, então, assim, como é, Thaís, hoje em dia, como é que a gente pode colocar isso, o imaginário de uma criança de 5 anos, 6 anos? O que é que tem de diferente dessa criança? E, claro que ele acredita em cura, né? O meu netinho tem 5 anos, ele acredita, por exemplo, ele acredita na história assim do caranguejo, tem um caranguejo que eu não sei o que é um caranguejo terrível que meu filho inventou, sabe? Um caranguejo que sobe a parede. Meu filho diz que ele sobe a parede de apartamento de prédio de terceiro andar, porque ele quer o insólito, ele quer o que traga medo para ele, o que eu acho muito estranho. O que aconteceu com isso, dessa criança de Guimarães Rosa para essa criança de hoje? E a criança de Piaget e de Freud, a gente pode englobar as atuais nessas... Eu não entendo disso. Pode fazer a mesma leitura? Pode fazer a mesma leitura ainda? Eu penso que hoje a gente teria que refletir sobre isso, né? Por quê? Porque a criança ela já vai para a escola já divide com 2 aninhos, né? 3 aninhos. E daí ela tem acesso aos celulares, né? Então, a imaginação dela já passa a ser, né, restrita, né, e induzida. Né? Então, ela não imagina a partir do que está em volta dela, ela passa a imaginar a partir de trabalhos feitos para uma criança. Né? Portanto, ela é induzida. Né? E outra coisa também que eu acho que a criança não vive mais essa relação com a casa no sentido de liberdade. É uma educação que é mais controladora, né? É uma educação que demarca os espaços, né? E práticas, né? Porque uma criança hoje, com 1 aninho, ela já está indo para a creche, né? Então, ela já tem um espaço induzido de olhar o mundo, né?
Então, eu penso que quando o Piaget coloca, né, até 7 anos, eu acho que uma criança de 7 anos hoje não é mais assim, como ele... isso encaixa na personagem do Guimarães, mas não encaixaria no padrão da criança contemporânea. Eu acho que também esse acesso grande que se tem, né, a algumas coisas fora do seu espaço. Porque quando crianças, né, eu acho que aí eu posso falar de quase a grande maioria que está aqui, tirando os muito, muito jovens, né, tinha esse jogo, né, Thaisa, do imaginário, sem uma influência forte do tipo que a Ângela está trazendo aqui, né? A imaginação era, acho que é um pouco piegas falar em uma imaginação tipo um marco zero, assim, porque aí eles podiam imaginar. Hoje parece que se imagina a partir de, né? E antes as crianças, eu, por exemplo, imaginava coisas impressionantes, né? E hoje realmente acabaram acontecendo, né? Coisas que eu vejo aconteceu. Hoje eu imaginava quando criança, né? Que a gente ia chegar mais rápido a algum lugar, porque eu odiava visitar os meus tios, demorava 8, 9 horas de carro, hoje a gente faz em 4. Coisas assim que eu sonhava, né? Que hoje estão à disposição. Então, por isso que eu entendo que é tão difícil se encaixar hoje no mundo, porque parece que há uma exigência imensa de sempre fazer mais. A Nininha não. A Nininha vivia na serra de si, né? Ela não vivia na serra dos outros, né? Ela estava no espaço que era dela e criava o mundo dela. E eu não sei se nós hoje, talvez as crianças, talvez seja piegas mesmo, como eu disse, mas eu acho que as crianças hoje partem já de um outro lugar, né? Volta e meia, Ângela, as pessoas perguntam, né? Eu trabalho muito com literatura infantil, e volta e meia eu vou numa contação de histórias, ou eu estou num ambiente, sempre vem essa pergunta, né? As crianças são diferentes do que elas eram antes, as crianças são diferentes, não quer dizer que elas sejam melhores ou não, né? Mas o que a gente faz, então? A gente oferece algumas coisas que possam interessar nesse âmbito. Literatura infantil brasileira, infantil juvenil brasileira, é uma das melhores do mundo, se não for a melhor do mundo, né? A gente ganha todos os anos muitos prêmios na área, né? Desde a Lígia Bojunga Nunes, lá nos anos 80, até chegar aqui no Rampazzo, que além de ilustrador, é um excelente escritor, né? A gente às vezes tem que mostrar essas questões para as crianças, né? E, no entanto, a mídia tem influenciado muito os gostos, né? Então, a gente tem que se aparelhar mesmo, no sentido bom da palavra. Vamos pegar vamos a Fenilige, que está lançando livros super legais, né? Vamos ver o que a gente pode fazer e oferecer para as crianças, para ver em que medida a gente pode quebrar um pouquinho, né, esse processo assim, que nos incomoda, né, Ângela? Às vezes nos incomoda a nós, mas talvez não incomode a ele, nem aos pais dele, né? É uma questão um pouco mais nossa também, né? É um pouco isso que eu penso. Rejane, então, eu acho que tem um pouco a ver com o que a Beri comentou. No nosso tempo, como a Beri disse aqui, pela faixa etária que nós temos, né? No nosso tempo, as experiências de fabulação eram muito diferentes. Como são hoje, vocês talvez já tenham netos, mas eu tenho um filho pequeno, ele tem 12 anos. Então, hoje, o mundo tecnológico, a profusão de informações e de estímulos pelos quais essas crianças passam, inclusive as pequenas, eu custei muito para eu dar o celular para o meu filho, até para ele brincar, mas hoje eu vejo crianças com 2 anos, bebês, a mãe quer que fique quieto para calar a boca daquela sujeitinho que está incomodando, coloca o celular na frente da criança e a criança ali cheia de estímulos, de imagens e de coisas que a gente não tinha acesso. Então, quando tu falas de
da fantasia do teu neto, das coisas que parecem tão terríveis, né? Que ele fabula. Eu lembro o meu, quando eu sempre, ainda hoje, ele lê antes de dormir, desde bebê. A gente tinha a hora da historinha e eu contava e eu dizia para ele, filho, hoje você vai inventar história. Ele tinha uns 7, 8 anos e ele inventava histórias mirabolantes que eu falava, meu Deus, onde essa criatura tira essa imaginação tão terrível? E aí, de volta a Freud diz que a criança é perversa e polimorfa. Então, mesmo os pequenininhos, eles têm uma imaginação, às vezes, cruel, às vezes maldosa, às vezes que tu fica de cara, uma criança tão pequena com tanta coisa horrorosa na cabeça. Mas eles também têm, e hoje os estímulos ainda são mais do que eram no nosso tempo. Então, com certeza, Travou, não foi? Travou para vocês? Travou. A Regiane deu uma travada. Mas é interessante, né, Ângela, ouvir a Regiane falar com a mesma perspectiva tua. Deu uma travada, tá, Regiane? Mas é interessante escutar a Regiane falando a mesma perspectiva da Ângela, se espantando com essa capacidade, né, de imaginação. E então, a Thaisa falava sobre os espaços, sobre os cenários, né? Eu considero muito importante, eu gosto muito de uma obra do Bachelard chamada Poética do Espaço, né? E, obviamente, né, que o Guimarães deve ter lido essa obra, porque a gente percebe como ele institui potência para os ambientes, e também porque ele está trabalhando no ambiente do seu domínio, que é esse sertão, né, que ele chama, esse ser tão longe, né? Então, a gente nota como esses espaços, às vezes, estão vazios hoje, estão esvaziados, e a imaginação, às vezes, projeta em espaços alheios, né? E isso é uma coisa que eu percebo nas crianças com as quais eu convivo. Mas, de repente, vem alguma coisa que o aproxima desse habitat, né? Dessa serra de si, né? Eu acho isso, a serra ser de si, maravilhosa, esse jogo do Guimarães. Porque o Guimarães parte de um espaço que é íntimo da criança, né? Então, se a criança convive nesse espaço, ela libera o imaginário, né? E o que me assusta muito, eu vou sempre fazer as unhas no salão de beleza que as mães, no domingo, e as mães vão com os filhos pequenos para cortar cabelo, enfim, né? Normalmente para cortar o cabelo. E a criança chega normalmente gritando, dizendo que não quer cortar o cabelo. Elas ligam o celular, né, num desenho, e o cabeleireiro corta o cabelo, elas nem sentem, nem percebem, né? Elas só ficam bravas na hora que o cabeleireiro diz assim, acabou, e desliga o celular, e a mãe pega o celular, porque elas entram no imaginário das historinhas, né? Das narrativas do celular, e quando elas voltam para a realidade, elas não querem sair do imaginário que está no celular. Então, é interessante a gente pensar, né, que aí vai ser uma outra criança. Tá? Então, não vai ser essa criança que o Guimarães retrata nesse conto, né? Porque, então, é uma criança que não quer sair do imaginário, mas é um imaginário que é dado a ela, né? E que é imposto a ela, né? Então, ela só entra, né? E reclama quando a saída é interrompida. Eu fico sempre, eu já fazia algum tempo que eu tinha lido esse texto, óbvio, né? Mas voltei a ler agora. Eu ainda fico pensando quando o Guimarães descreve a menina, né? Parece que eu conheço, parece que eu convivo com ela, né? É incrível essa capacidade que o Guimarães tem de aproximar as personagens. O grande escritor tem essa condição, né? Enquanto a gente está
personagem está junto conosco, né? E a gente se projeta muito pensando quem seríamos nós, né, naquele período, quem éramos nós nesse período, né? E outra coisa também, o Guimarães mexe de uma forma magistral, né? Com esse imaginário do Nordeste, né? Do norte e do Nordeste do país, né? Na verdade, mais especificamente da região ali de Minas, né? Mais nas fronteiriças, né? E se a gente for pensar o interior, né? Ele está falando de Minas, que é o interior que ele viveu, né? O sertão que ele viveu. Mas nós aqui tivemos essas experiências das nossas infâncias, né? Hoje eu acredito que não mais, né? Porque a tecnologia, sem dúvida alguma, né? Como a Regiane colocou, né? Ela vai criar novos espaços, né? Está criando novos espaços no imaginário, né? E as suas vivências, né, Ângela, demonstram isso. Eu acho que, na realidade, eu tenho uma visão, assim, talvez um pouco romântica, não é? Da infância, já que a minha infância foi diferente da infância já dos meus filhos, mas mesmo assim, os meus filhos eu procurava cultivar, toda noite eles dormiam, depois de ouvir historinha, né? Depois passaram a querer, por exemplo, Zé Carioca, aquelas historinhas assim de gibi, né? Mas eles não dormiam sem ouvir historinha, sem que eu lesse ou que escutassem. E eu achava interessante, por exemplo, o mais velho, quando tinha cerca de 2 anos e meio, 3 anos, ele gostava de ouvir a história da Baratinha. Eu tinha um disquinho, né? E toda noite ele dizia a mesma coisa: ô, maninha, tô com tanto. Do ratão caiu na panela do feijão, tô com tanta pena. Toda noite ele dizia a mesma coisa, como se fosse uma história nova. Isso é outra coisa que eu acho interessantíssima na criança. Eles gostam de ouvir a mesma história muitas vezes, e parece que cada vez que a gente conta uma história nova, embora não se possa mudar uma vírgula. Não, não é assim, não. É assim, né? E aí eu fico, peraí, onde é que está a imaginação se a história tem que ser contada da mesma forma, né? E as reações são as mesmas, do ratão cair na panela de feijão. Já o meu netinho, eu dei disquinho a ele, eu dei passador de CD, toca CD, dei disquinho, mas não interessa mais, né? E ele só tem 5 anos agora. Aí eu acho que eu lastimo a falta da fantasia. Quer dizer, a imaginação continua, mas é outro tipo de fantasia. É o que o Guimarães coloca aqui. Não tem o espaço mais do insólito, né? Porque a razão que impulsiona. Então, o espaço do insólito é um espaço que está sendo diminuído nessas infâncias contemporâneas. Onde é que a gente vê uma criança olhando para o céu e conversando com a estrela? Achando que vai, né, receber aquilo. Ela chamava estrelinhas pia-pia, né? Tudo nascendo, tudo nascendo. Então, isso é tão bonito e parece para mim que isso não existe mais. Então, eu sinto uma certa nostalgia com relação a isso, sabe? Agora, o que eu não entendi, assim, é até que ponto a menina sabia. Alguns ditos da Lili, que eu acho que são maravilhosos, né? Quando ela diz assim, tudo nascendo. Essa sua exclamação dileta, em muitas ocasiões, com o deferir de um sorriso. E o ar. Dizia que o ar estava com cheiro de lembrança. A gente não vê quando o vento se acaba. Estava no quintal vestidinha de amarelo. O que falava às vezes era comum. A gente é que ouvia exagerado. Alturas de Urubuir, né? As alturas do urubu, né? De alturas do Urubuir, né? Não dissera só, né? Altura de urubu não ir, né? O dedinho chegava quase no céu. Lembrou-se de jabuticaba
de vem-me ver. Suspirava depois. Eu te quero ir lá. Aonde? Não sei. Aí observou. O passarinho desapareceu de cantar. Então, e ela estava falando da realidade, né? Mas da realidade articulada de uma forma mágica, né? Então, sei a lógica do discurso, né? Então, porque ela não estava preocupada com a lógica do discurso, né? Ela estava preocupada com as percepções e trazer e para o outro e partilhar com o outro essas percepções. Estamos indo aqui para o final da nossa abordagem, né? Eu acho que o Guimarães, a gente sempre que trabalha com o Guimarães, lê o Guimarães, ele sempre é uma nova história, cada leitura dele é uma nova leitura, né? Isso é incrível, né? Que aconteça com ele, eu acho que esses autores... E então, quero agradecer a presença de todos, né? E fico muito feliz de sempre poder dividir com vocês, tá? Não esqueçam que o nosso clube do romance vai ser dia 16 de julho, e é Madame Dalloway, da Virginia Woolf, né? Quem está aqui, que quiser participar, tá? A gente... Tá, confesso que estou lá na segunda leitura da obra já, e é também apaixonante, né? Outra escritora fantástica, né? E também, assim, que a gente tiver já o Clube do Conto, na sequência a gente vai informando pelas redes sociais e também pelos WhatsApps do grupo, né? Tá ok, gente? Thaís, a palavra com você ainda para fechar, mas da minha parte desejo boa noite a todos e a todas, né? Eu agradeço esse encontro, né? E queria terminar com o último parágrafo do texto. Queria terminar com Guimarães. A mãe queria. Ela começou a discutir com o pai. Mas no mais choro, se serenou um sorriso tão bom, tão grande, suspensão num pensamento, que não era preciso encomendar, nem explicar, pois havia de sair bem assim, do jeito, cor-de-rosa, com verdes funebrilhos, porque tinha de ser, pelo milagre de sua filhinha em glória, santa e minha. E quando ele diz, eu acho tão lindo, né? Quando ele coloca assim, né? Verdes funebrilhos. Né? Então, o verde, né, como esperança, né? E uma esperança que joga faíscas. Né? E que, como toda faísca, né? Nasce e morre. Funebrilhos. Thaisa, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Gente, uma alegria estar com todos. Alegria ver pessoas que fazia tempo que não via. Regiane, um abraço grande para você. Regiane, para que mim minha também, colega, uma alegria né? estar com você para me organizar para um... Que é lá na educação básica, né, Regiane? Estivemos juntos lá até o que era 8ª série, hoje é 9º ano, né? Então, uma alegria Santos rever vocês Anjos, todos. pensa, Santos quanto tempo. Anjos. Ô, louco. Gente, um É bom abraço não para todos lembrar, vocês. assim, para não lembrar a nossa idade. Obrigada, Beijo, meninas, e até a próxima. Foi Até a uma próxima, alegria. gente. Obrigada.